Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje para trazer mais um discipulado para você. É um trabalho que nós fizemos aqui no nosso canal com a finalidade de trazer para você aqui uma forma de você levar a sua igreja ao crescimento, à multiplicação. Temos aí alguns cursos que nós elaboramos aqui no nosso canal. Temos, chamamos em fases, né? A primeira fase é conhecendo Deus, fazendo sua vontade. A mente de Cristo, imersão com Deus, batalha espiritual, a liderança de Jesus. Essa é a primeira fase, que são 5 cursos. Na segunda fase nós temos 2 cursos, que é a sentinela de oração e evangelismo de oração. Estamos agora na terceira fase, já fizemos três cursos já. Primeiro, de volta ao princípio, igreja multiplicadora, e agora estamos na escola bíblica discipuladora. Muito importante que você acompanhe isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, e entra lá e vê as playlists, já estão todas prontas. É só você entrar e compartilhar. Alguns vídeos, queria dizer para você que alguns vídeos eles não estão tão bem como estão agora. Não está também, hoje também não está tão extraordinário, mas melhorou bastante, né? Mas se preocupa lá, só com o conteúdo. Em breve estaremos reformando aí os vídeos, trazendo uma edição melhor, ok? Mas por enquanto eu ainda não tenho tempo para poder fazer essa reformação, essa reformulação, né, dos cursos. Não deixe de dar seu like, é muito importante o seu like, a sua inscrição, e sempre sinaliza o sininho quando for inscrever no canal, para que você receba constantemente. Hoje nós vamos partir para a nossa 4ª unidade, né? O curso é Escola Bíblica Discipuladora. Está aqui, então você anote aí esse curso aqui. E hoje nós vamos para a nossa 4ª unidade, que o tema é Objetivos de uma Escola Bíblica Discipuladora. É muito importante uma escola bíblica. Você vai ver hoje algumas coisas aqui que a gente vai trazer para você de suma importância para o seu crescimento. Vamos lá? No capítulo anterior, conhecemos as sementes que fazem uma igreja ser multiplicadora. Essas sementes são os fundamentos da escola bíblica com uma visão discipuladora e por isso precisam permear toda a escola. Nesse capítulo, vamos sintetizar esses fundamentos mostrando os objetivos da escola discipuladora. Então vamos lá? Ser o coração que impulsiona a visão multiplicadora. Vamos lá. A grande comissão estabelece 2 desafios. Um quantitativo e o outro qualitativo. O pastor João Falcão Sobrinho, em sua revista de ampliação do livro Programa de Educação Religiosa, de Carlton Smith, declara que o desafio quantitativo é imperativo de alcançar multidões, o qual traz junto a si outro imperativo e sim qualitativo, de fazer discípulos, acolher para perto essas pessoas e ensinar todas as coisas que eu tenho dito. Então, está aqui 2 desafios para toda a igreja. Primeiramente é você trazer pessoas para o reino de Deus. Depois disso, é claro que você vai qualificar eles com ensinamentos. Aí que entra a escola discipuladora. Tá bom? A gente vai falar mais abertamente mais à frente. Não vou adiantar aqui hoje não, porque eu fico ansioso, às vezes adianto, mas hoje não vou adiantar não. Vamos lá. Temos aqui algo que une a educação e a evangelização à mesma finalidade. Vamos lá. Alcançar multidões, acolher e cuidar bem de cada pessoa, levando-as à reconciliação com Deus e preparando-as como discípulas para serem multiplicadoras. Esse é o nosso ponto final, propósito final. Tá bom? Então vamos lá, alcançar multidões e ao encontro delas. Depois que você vai ao encontro de multidões, você vai acolher essas pessoas e cuidar delas. E depois vai fazer com que elas se reconciliem com Deus. Lembra que nos vídeos anteriores, né, nós já falamos bem claramente sobre isso. E depois vai preparar elas para serem também discípulas, para poder dar sequência à multiplicação.
esse processo tem que ser feito como está aqui, por ordem, ok? Por ordem. Então vamos lá, vamos colocar aí na tela para você, para que você possa, né, para você entrar. Então está aqui a educação e evangelismo juntos. Vamos lá, alcançar multidões, acolher e cuidar bem de cada pessoa, levando-as à reconciliação e preparando-as como discípulos para serem multiplicadoras de vida. Ok? Se caso você não pegou, você dá uma volta um pouquinho o vídeo e dá uma pausa e copia, que é muito importante isso. Vamos lá, a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Discipuladora. Ele é um livro missional. Ela é um livro missional por excelência, é um verdadeiro manual de missões. A Bíblia apresenta Deus e a sua missionalidade. Vamos lá. Ele vem ao nosso encontro, Deus relaciona-se conosco, revela-se a nós, e ensina, e no ápice do seu amor no ápice do seu amor por cada ser humano, e torna-se gente, como gente, para que todos vejam nele o caminho a seguir. Ok, que processo, né? Nós chamamos isso da doutrina da redenção. É muito bom a gente falar, a gente aprender também sobre isso. A escola discipuladora precisa ter um aroma missional e discipular transversalizando por todas as suas ações de conteúdo da formação de liderança. Isto é, o trabalho missionário. O que é o trabalho missionário? É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Estamos em projetos para fazer esse trabalho, né? Você vai para um lugar, faz um trabalho missionário lá, aí você levanta vidas, e é assim que Paulo fazia, né? Muito. Ele aí levantava liderança, formava a liderança e partia para outro trabalho. Então esse eu chamo de um grande trabalho. Você vai formar, né, e deixar uma escola lá para eles aprenderem a Bíblia, você vai partir para outra coisa. O interessante, em primeiro ponto, é você formar liderança. A liderança tem que dar sequência, tudo isso que estamos falando aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma pulada aqui. A consolidação dos novos crentes na igreja e na sua consequente transformação em discípulos e multiplicadores é proporcional ao número de pessoas que passa pelo trilho da escola bíblica discipuladora. Ela é, então, o coração da visão multiplicadora, dando ferramentas, capacitando, inspirando seus alunos a imitar Jesus como experiências diárias. É por isso que numa igreja ela tem que ter uma escola. É claro, formar liderança, formar uma escola discipuladora e depois fazer o quê? Para que possa dar sequência a esse trabalho, preparando pessoas para poder ir para o mundo e pregar o evangelho, ensinar as pessoas, né? Isso, claro, dando ferramenta para elas, capacitando elas e inspirando elas a fazer tudo isso aí. A liderança principal da igreja precisa estar consciente de que, se quer alcançar vidas, olha só, amá-las como Jesus amou e levá-las a frutificar, deve transformá-las em frequentadores a discípulos. Não é acomodar, gente, acomodar pessoas dentro da igreja. Ao contrário, forme uma escola, pastor. Se você quiser orientação, deixe o seu comentário aí. Eu creio que talvez você está chegando hoje aí nesse vídeo, nessa caída de paraquedas aí, nessa escola, nessa aula aqui hoje. Vá lá, meu amado, nos comunique. Vamos dar orientação a você. Se quiser, a gente dá um início da escola aí depois você dá sequência, enfim. Mas precisa que você abra uma escola discipuladora na sua igreja. Pastor, eu tenho escola dominical. Calma, que a gente vai chegar também lá daqui a pouquinho a falar justamente sobre isso aí, ok? Ou melhor, a gente vai falar agora. Olha só, para isso, cada pessoa que ingressa na igreja precisa viver a vida discipular. Conviver com os irmãos com PGMs, que é pequeno grupo de multiplicadores. A gente vai falar, eu vou ver se eu consigo, na próxima curso, nós trazemos esse livro para poder passar para vocês, tá ok? Acho que não está dentro do meu
no meu programa ali de curso, mas eu vou adiantar ele, né? Falar sobre os pequenos grupos de multiplicadores, muito interessante. E entrar em um trilho de ensino apropriado para a formação de discípulos multiplicadores. Esse trilho não substitui o currículo existente da escola bíblica dominical, que continua sendo fundamental para a formação de todos os membros da igreja. E ao lado do ensino regular, trilho de formação discipular deve ter uma importância reconhecida pelo pastor titular, sendo ele mesmo professor e participante dos primeiros cursos. Como falei, os primeiros cursos tem que ser o pastor da igreja. Vamos lá. Uma coisa que vamos fazer uma diferença aqui entre... Na igreja, geralmente, deve ter agora os três. Deve ter os três. Escola dominical, culto de ensinamento e a escola bíblica discipuladora. Qual a diferença dessas três? A diferença dessas três é a seguinte. A escola bíblica dominical, ela é uma escola que trabalha em cima de um sistema de estudo de temas. Aí você tem que obedecer durante 3 meses aquele tema. É muito bom isso. É interessante isso. Que a igreja ela monte isso, né, dentro do seu andamento curricular. Né? E, agora, o culto de ensinamento já é aquele ensinamento esporádico, que trabalha dentro da necessidade. Não tem aquela coisa que um filho precisa de remédio, precisa de uma alimentação, precisa de um toque, precisa de uma manutenção. Vou chamar assim o culto de ensinamento como culto de manutenção da igreja. É você trazer o controle da igreja, você conversar com a igreja dentro desses pormenores que às vezes vem acontecendo dentro da igreja. Agora, a escola bíblica discipuladora já é um trabalho que vai montar pessoas para evangelizar, para fazer da sequência um trabalho de multiplicação dentro da igreja. Sendo que esses todos devem estar envolvidos. Né? Uma pessoa que está na escola bíblica discipuladora deve estar no culto de doutrina, no culto de ensinamento, deve estar na escola bíblica dominical e assim por diante. Vamos lá. Ensinar a revelação bíblica. Algumas igrejas, ao envolverem com uma proposta de pequenos grupos, param de incentivar o ensino bíblico formal e acabam com a escola bíblica dominical. E isso, como falei, é um grande erro, pois retira da igreja a principal fonte de alimentação do corpo de Cristo. Então, não é para tirar. Não pode. Isso aqui, a escola bíblica discipuladora não vai substituir de hipótese alguma tanto o ensino bíblico, que é o culto de ensinamento, como também a escola bíblica dominical. Não vamos confundir uma coisa com outra. Vamos lá. O pequeno grupo multiplicador não tem essa proposta. Viu aí? Na realidade, o PGM precisa de líderes preparados para a missão. E preparação será fruto não apenas de relacionamento de discipuladores e dos próprios PGMs, mas também da escola bíblica, com a visão discipular de formação de líderes. Tá bom? Vamos colocar isso bem explicado. Eu quero que você não entenda isso. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Ok? Ensino bíblico é uma coisa, escola dominical é outra, mas todos têm que estar envolvidos. Agora, é claro, os pessoal do PGM, que são os pequenos grupos multiplicadores, claro que se eles não forem para o culto de ensinamento, se eles não forem para a escola dominical, eles não entenderam ainda o que é uma multiplicação. Tá bom assim? A escola bíblica tem as condições necessárias para ensinar a revelação bíblica, pois possui um currículo bíblico sistematizado e dinâmico dentro da visão da igreja e pode selecionar para si e capacitar aqueles com aptidões para serem mestres. A palavra de Deus é clara quando diz que ele designou alguns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestre. Nem todo discípulo de Jesus conseguirá ter as competências e aperfeiçoar como mestre, mas todo aquele que tem esse potencial deve ser aperfeiçoado para que sirva ensinando
os outros. Outra coisa também que eu esqueci de falar também é sobre os cursos teológicos. Também, qual o significado tanto, pastor? Tem alguma coisa a ver? Não. Também não podemos confundir o curso teológico também com esse montante que nós falamos aqui agora. Porque o curso teológico, na verdade, ele vai te dar uma ideia referente à Bíblia. Ele vai te dar a base da Bíblia, né? Vai falar sobre cronologia, vai falar sobre os tempos da Bíblia, sobre os costumes da Bíblia, vai explicar a razão do livro tal, e da epístola tal, enfim. É mais ou menos isso. Eu não vou aqui entrar em detalhe, mas esse é o objetivo dos seminários teológicos, tá bom? Também que deva ter na sua igreja também, tá bom? Implante tudo isso aí. Educação religiosa tem que ter todo esse suporte. O ensino da palavra de Deus deve estar sempre presente na vida de todos os membros da igreja por meio de relacionamento discipulador. O que é isso? Só ensinar a palavra não é o bastante. Tem que ter aquele relacionamento, tem que ter aquele contato, tem que ter aquela conversa, tem que ter aquele relacionamento entre as pessoas, tá bom? Na igreja há vários canais de ensino bíblico. Vamos lá. O púlpito, encontros de orações, retiros, programações para as faixas etárias e outros, entre outros. Contudo, a escola bíblica discipuladora, que proporciona o conteúdo sistematizado e dinâmico da revelação, organizado, preparando o mestre para o ensino eficaz. Assim, esses mestres se unem ao propósito maior de preparar santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A escola bíblica discipuladora é a agência principal da igreja para a instrução nas Sagradas Escrituras. Então, vai formar liderança, né? Caráter, forjar. Não tem aqueles estudos que às vezes você não vai aprender no seminário. Aqueles estudos no seminário. Não, tem estudos que você não vai aprender na escola do Bíblia Dominical, como eu falei que tem um sistema. Você não vai poder ser ensinado no curso de ensinamento, mas que vamos montar isso dentro da escola discipuladora. Então, na verdade, eu tenho tudo isso já esquematizado. É só você nos dar aí, fazer a chamada, que nós vamos orientar você como fazer isso, tá ok? Integrar e consolidar cada pessoa no corpo de Cristo. Alcançar multidões demanda contato pessoal. O princípio da evangelização discipuladora garante que cada pessoa que receber a Jesus como seu Senhor e Salvador será integrada e acompanhada individualmente no ensino do Evangelho. Entretanto, como exposto no tópico anterior, nem todo discípulo de Jesus tem conhecimento profundo que responda aos anseios essenciais intelectuais de cada pessoa. Então, está aqui. Então, tem pessoas que elas não foram chamadas especificamente para isso. Então, é preciso que façamos o quê? Que incentivamos primeiramente as pessoas e que, de alguma forma, a gente venha conectar essas pessoas dentro desse padrão. Então, eu tenho aqui um exemplo de um rapaz, né, que eu não vou ler a história toda. E é interessante a história, mas eu vou ler, é uma historinha legal, né? Eu acho que eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Diz assim, olha, isso é o autor aqui falando. Acompanhei uma situação em que um aluno alcançou o seu professor doutor de economia para o Senhor Jesus Cristo. Esse jovem tornou-se o pai da fé desse professor. Caminhou com o ensino do evangelho, com o uso dos livros de sementes, e levou este homem ao batismo. Eles continuam estudando juntos outros materiais, como o livro Raízes, e o jovem ainda hoje continua sendo o discipulador dele. Entretanto, foi numa classe de escola bíblica discipuladora que esse homem encontrou algumas respostas mais elaboradas para os seus anseios e questionamentos existenciais. Lembro-me do dia em que esse jovem discipulador me procurou e disse que iria fazer novamente essa classe junto com seu discípulo, pois percebia o quanto ele estava crescendo. O jovem também gostaria de rever alguns temas sobre a perspectiva dos anseios existenciais de seu discípulo.
por meio do ensino sistematizado da escola bíblica discipuladora. Aquele homem pode encontrar algumas respostas e, junto do seu discipulador, preparar-se para ainda mais para servir na obra do Senhor. Esse exemplo foi de alguém que chegou à igreja como um discipulador, porém, existem pessoas que são atraídas pelos nossos cultos e não tem alguém quem viver um RD. Temos hoje no Brasil o privilégio de ver o nome do Senhor Jesus sendo exposto em vários meios de comunicação, e isso tem, de certa forma, frutificado essas pessoas procurando Jesus. É fundamental que, em um acompanhamento mais perto dos alunos, e essas pessoas sejam identificadas para imediatamente serem introduzidas em um PGM, apresentadas a um discipulador. Para formarmos um discípulo de Jesus, não basta que ele seja um excelente aluno de uma classe. É necessário que ele experimente a vida discipular. Alguém que só frequenta a sala de aula pode se tornar um autodidata espiritual. Isso geralmente resulta em orgulho e esterilidade. Quando isso acontece, formamos mais um membro da igreja e não um discípulo. Tá aí? Então é muito interessante isso, como é importante a escola bíblica discipuladora. Vamos lá então? Transformar frequentadores e membros em discípulos multiplicadores. Esse é o desafio, meu pastor. Esse é o desafio, meu irmão, minha irmã, para a sua igreja. Vamos lá? A escola bíblica discipuladora precisa ser capaz de ir além do ensino de doutrinas, história, geografia e comportamento cristão. Ela precisa, como Jesus fez, transformar homens em pescadores de outros homens. Tá aí as passagens bíblicas, que eu vou deixar bem claro para você anotar elas. Ou seja, inspirar e preparar pessoas para que influencie outras a seguir Jesus, tornando-se discípulos, que multiplique outros discípulos. Um crente é um discípulo multiplicador quando entende o seu chamado de fazer discípulo e de preparar esses discípulos para também fazerem discípulos. Olha só que interessante. Chegou o momento, amados, de nós sairmos daí, né? Então, o nosso papel aqui não é apenas pregar para membros, não é somente ter uma igreja cheia de membros, é ter uma igreja com discípulos. Quando você tem uma igreja, entende o que é discipulado, queridos irmãos, meus amados, minhas amadas, vai acontecer algo extraordinário na sua igreja. Ela vai crescer de uma forma extraordinária, ela vai crescer espantosamente, onde você não vai ter, onde você vai olhar e dizer, cara, meu Deus do céu, como cresceu a igreja? Mas por quê? Porque tem discípulos. Vamos lá, tem uma parte aqui que eu vou pular uma parte aqui, vou pular para outra aqui agora. Que diz assim, olha, sair da posição de membros para a posição de discípulos é integrar todos totalmente na igreja como parte do corpo de Cristo, assumindo que o aprendizado se consolida na socialização com os outros discípulos. Entendeu agora? Pegar aí e juntar um com os outros. Na verdade, os PGMs, eles devem ter um encontro, né? Um encontro dentro da igreja. As reuniões na igreja, geralmente são 2 durante a semana, elas são os encontros dos PGMs, né? Onde todos os PGMs irão se encontrar, onde todos vão, né, ficar juntos, cultuando a Deus juntos. E isso é muito, muito bom, muito bom, muito bom. Viu? Quero que você entenda isso. Efetue isso na sua igreja, não pare não, amados. Se procuramos estratégias de educação que abordem a pessoa integral, que formem compreensão, percepção, emoções, valores, comportamentos de maneira unidas e integrada, precisamos de vivências na mutualidade do corpo de Cristo, onde vai entrar tudo isso aí, né? Então, a igreja bíblica discipuladora precisa garantir que seus alunos tenham uma caminhada de vida discipular por intermédio de relacionamento discipulador. A fé não pode ser transmitida somente em situações artificiais,
mas em situações de afeto, interesse, motivação, percepção, comportamento, estejam unidos. Essa é a essência, em essência, aquilo que se aprende cognitivamente na sala de aula é compartilhando e vivenciando nos relacionamentos discipuladores e nos PGMs, em processo de vivência comunitária. O corpo como um todo e os membros como corpo individualmente contribuirão para o crescimento de cada pessoa em Cristo. Tá aí, queridos. Deixa que essa mensagem ela seja viva dentro de você. É muito importante que esse contato, esses relacionamentos, o papel aqui não é você se acomodar, não é a igreja se acomodar, mas abrir espaços. Quando você abre espaço para esses trabalhos, você abre espaço para outras pessoas trabalharem. Quantas pessoas, como nós falamos aqui numa unidade passada aí, pessoas que ficam dentro de igreja e ninguém faz nada. Às vezes tem pastores ali parados, tem pessoas que ensinam bem, que cantam bem, que ministram bem, mas não fazem isso justamente porque ninguém incentiva, ninguém pega no pé dessas pessoas. Então é importante que a gente faça isso, tá ok? Vamos lá? Formar líderes multiplicadores. A formação de líderes multiplicadores é, sem dúvida, o alvo principal da Escola Bíblica Discipuladora. Em suas classes de formação de liderança, homens e mulheres conscientizam-se do seu chamado primordial de fazer discípulos tanto na sua Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só conseguiremos alcançar os confins da terra se tivermos um celeiro de líderes multiplicadores em nossas igrejas. Tá bom? Se não acontecer isso, amado, não vai adiantar nada. Nada, ok? Nada vezes nada. Deixa eu ler outra historinha aqui, muito boa também. Aqui, que é outra experiência que eu queria ler para você aqui. Você presta atenção nessa leitura aqui. Recentemente tive uma experiência interessante com um dos meus discípulos, o Gabriel. Ele é um jovem casado, membro, frequentador da nossa igreja há tempo. Sempre teve resistência em frequentar um dos PGMs. Porém, há alguns anos, ele alcançou um casal de amigos que passou a frequentar nossa igreja, o Luiz e a Lorena. Esse casal se envolveu em um dos nossos PGMs. Enquanto isso, o Gabriel, continuava a sua caminhada autônoma como frequentador de nossa igreja. Luiz e a Lorena começaram um RD com aquele líder que os acolheu no PGM. Caminharam um tempo. O PGM deles se multiplicou e eles se tornaram líderes de um novo PGM. Agora, como líderes do PGM, por serem amigos de Gabriel, eles conseguiram trazê-lo para participar do PGM deles. O RD começou ali entre eles. Já eram amigos, mas agora havia uma intencionalidade. Eles tinham uma missão em comum: fazer discípulos. Passaram a frequentar nossa escola bíblica discipuladora e hoje, tanto o Luiz quanto o Gabriel são coordenadores de vários pequenos grupos multiplicadores. Mas essa história não chegou ao ponto principal. Recentemente, Gabriel foi convidado por sua empresa para assumir uma função na Suécia. Sua conversa comigo mostrou com clareza o resultado de vestirmos na visão multiplicadora. Suas palavras foram: pastor, meu desejo é abrir um PGM naquele país. Eles precisam de mais. A igreja me daria o suporte material e outras ferramentas para fazermos isto? Ficou clara a importância do estilo de vida discipular. Tudo começou quando Luiz, como líder do PGM, transformou um relacionamento que eles já tinham em algo intencional, em um relacionamento discipulador. Ficou evidente a importância do PGM como um campo de treinamento por aquele que, embora membros, havia tempo e era um simples frequentador de igreja. Está aí, que linda história, né? Fico feliz. Quando eu li essa história aqui, eu fiquei maravilhado, amados. E o desafio da igreja sempre será formar líderes multiplicadores. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu chamado. Viu, pastor? Pastor, líderes da igreja. Né? Então, vocês têm esse desafio de Jesus posto nas mãos de vocês. Vamos lá. Núcleos essenciais para a formação do discípulo
multiplicador. Vamos lá. O objetivo da escola bíblica discipuladora é ser o coração que bombeie a visão multiplicadora para todo o corpo. Vamos lá. Buscando o quê? Primeiramente, ensinar a revelação bíblica sob a perspectiva discipuladora. Então, a primeira coisa é ensinar a revelação bíblica para as pessoas, para que elas venham entender o chamado na vida deles. A segunda, vamos buscar o quê? Acolher os novos membros que chegam na igreja. Gente, chegou alguém na igreja, é automático. Já convida eles para o PGM, para a célula. Convide eles imediatamente, não parem não, queridos. Viu? Se não quiserem ir, tudo bem, mas você já vai lá, sempre chamando. Não pare também não, não desiste, não resiste não, vai chamando sempre. Um dia ele vai. Terceiro, integrar em novas pessoas o corpo de Cristo por meio dos PGMs. PGMs é fundamental para incorporar as pessoas dentro do corpo de Cristo. Oh, glória! Quarto, transformar frequentadores e membros em discípulos multiplicadores, meio de visão multiplicadora e integração do PGMs e RD. E por último, que já falamos aqui hoje, é apenas o resumo que nós falamos, é formar líderes e multiplicadores para serem plantadores de igreja. Está aqui, ok? Então, está aqui essas 3 pontos que nós botamos aí para você ler, para resumir o que nós falamos hoje. E nunca se esqueça, né? É no RD que o caráter das pessoas é formado. Relacionamento discipulador. Discipulador, você se relacionar com as pessoas. Então, é muito importante isso para a sua igreja aí, que você tenha esse relacionamento, que você mantenha, que você invista, pastor, na educação da sua igreja, seja qual preço for preciso. Porque um investimento hoje em educação, para mais tarde você ter aí grandes coisas para ser feita e precisa desse investimento. Deus te abençoe. Eu quero aí deixar essa parte contigo e no próximo vídeo estaremos dando aí, indo para a unidade 5, né? Acho que isso aqui são 7 unidades, né? Que me falei, agora eu nem lembro mais, mas a gente vai terminar aí, né, em nome de Jesus, e sabendo que tudo tem o seu preço, são 7 unidades, isso mesmo. Então, faltam 3 unidades para terminar esse curso. Não perca, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like e sinalizar o sininho, ok? Deus te abençoe, até o próximo unidade, o próximo vídeo, falando sobre Escola Bíblica Discipuladora. Deus te abençoe.